Nessa aula a gente vai ver a fundamentação teórica do método de Newton, que é dada por esse teorema que vocês estão vendo aqui. Qual é o enunciado desse teorema? Vamos considerar que a função f, que a gente quer encontrar uma raiz, ela é uma função de classe C2, ou seja, ela tem duas derivadas contínuas no intervalo AB. E que nesse intervalo AB a gente sabe que existe uma raiz, ou seja, existe um x estrela dentro desse intervalo aqui, tal que o f do x estrela é igual a zero. O teorema diz o seguinte: se a derivada em x estrela for diferente de zero, ou seja, x estrela for uma raiz simples dessa função f, então existe uma vizinhança da raiz, que é caracterizada por esse intervalo aqui, x estrela menos delta, x estrela mais delta, tal que a sequência de aproximações produzida pelo método de Newton é convergente para a raiz. O teorema diz que existe um delta maior que zero, e delta define essa vizinhança em torno da raiz, de modo que, se eu tomar um chute inicial para a minha interação de Newton dentro dessa vizinhança da raiz, a sequência é convergente. A segunda parte do teorema diz que a convergência é quadrática. Isso é, existe algum m positivo, de modo que essa razão que vocês estão vendo aqui, o limite dela quando n vai para infinito, é essa constante positiva. Agora, o que é essa razão aqui? Se você olhar o numerador dela, isso aqui é o erro absoluto cometido na iteração n mais 1. E aqui no denominador é o quadrado do erro absoluto cometido na iteração n. Ou seja, a razão entre o erro absoluto na iteração n mais 1 e o quadrado do erro absoluto na iteração n é constante, no limite. Isso é o que a segunda parte do teorema diz. Vamos provar aqui esse teorema? Primeira parte, a convergência. Vamos começar por aqui. A gente sabe que a fórmula do método de Newton é essa daqui. Xn mais 1 é igual a xn menos f de xn sobre a derivada de f no ponto xn. Eu vou definir uma função g de xn aqui como sendo esse lado direito, então, se eu definir o g dessa forma aqui, a gente tem que isso aqui é uma iteração de ponto fixo, né? Para uma função de iteração com essa forma aqui. Vamos ver alguns fatos aqui. Se g é definido dessa forma e você calcular a derivada da g com relação a x, você pode ver que ela vai ser f vezes a segunda derivada de f dividido pelo quadrado da primeira derivada de f. Como a f é uma função de classe C2, tanto a f quanto a f' quanto a f2' são funções contínuas no intervalo AB. Agora, se você olhar a função g' ela é construída com auxílio da f' e da f2'. Ela é o quê? É o produto entre duas dessas funções, a f e a f', dividido pelo produto de f' com ela mesma. Então, ela é construída com operações elementares feitas em cima de funções contínuas. Então, ela é uma função contínua também, a g', né? Outro fato que a gente sabe é que f avaliado em x estrela é zero, né? Porque isso aqui é uma raiz. Como g' é o produto de f vezes esse outro fator aqui, quando eu avalio g' x estrela, eu fico com f de x estrela aqui que é zero, então eu concluo que a derivada na raiz, a derivada dessa função de iteração na raiz é zero. Como a g' é uma função contínua, e aqui nesse ponto ela vale zero, numa vizinhança desse ponto, ela deve ter um valor bem pequeno, né? De modo, então, que eu sei que existe uma vizinhança da raiz onde a derivada em módulo ali é menor que 1, porque ela tem um valor pequenininho, né? O que isso aqui me diz, então? Se eu recordar o teorema de ponto fixo, que a gente viu numa aula anterior, essa condição aqui me garante, essa condição consegue garantir a convergência dessa iteração de ponto fixo nesse intervalo aqui, né? Então, com isso, eu acabei de provar que o método de Newton converge para qualquer chute inicial suficientemente próximo de x, né? O que quer dizer suficientemente próximo? Escolhido nessa vizinhança aqui, onde a iteração de ponto fixo tem convergência garantida. A segunda parte do teorema, ela diz uma informação sobre a velocidade de convergência do método. Vamos começar aqui reescrevendo
essa equação aqui, f de x estrela igual a zero, da seguinte forma: eu vou somar xn e subtrair xn dentro do argumento dessa função. De modo que eu posso escrever isso aqui como um f de xn mais esse delta xn aqui, mais essa perturbação, tá bom? E pelo teorema de Taylor, se eu fizer uma expansão de Taylor aqui, dessa f aqui, eu tenho o seguinte: f de xn mais delta xn é o que pelo teorema de Taylor? É o f de xn mais a derivada avaliada em xn vezes o delta xn mais 1/2 da segunda derivada avaliada num certo ponto vezes o quadrado de delta xn. É o que está aqui, né? Agora, esse certo ponto que eu avalio a segunda derivada aqui é um ponto entre o x estrela e o xn. Vamos dividir essa equação aqui agora pela derivada. Se eu dividir isso aqui pela derivada avaliada em xn, ela some daqui, eu fico com um f de xn sobre f' de xn, e aqui eu fico com um f duas linhas sobre um f'. O que eu estou fazendo também aqui eu estou pegando esse termo aqui, depois de que eu dividi pela derivada, e passando ele para o outro lado, de modo que o sinal troca aqui. Agora eu vou rearrumar um pouquinho essa equação, eu vou deixar o x estrela aqui, eu vou colocar isso para cá, botar esse sinal em evidência, aí esse termo entra para dentro do parêntese com sinal negativo, e o lado direito eu deixo da forma que estava ali em cima. Se eu olhar esse termo que aparece aqui dentro do parêntese, você vai ver que é xn menos f de xn sobre f' de xn, nada mais é que a iteração é a fórmula que define a enésima mais uma iteração do método de Newton, né? Isso aqui é a fórmula com que eu atualizo a minha aproximação no método de Newton. Então eu posso chamar esse termo que está entre parênteses de xn mais 1. De modo que eu tenho o que do lado esquerdo? A diferença entre x estrela e xn mais 1, e do lado direito eu tenho essa expressão aqui que depende da segunda derivada da primeira e do quadrado do delta xn, né? Se eu passar módulo em todo mundo, eu fico com o erro absoluto da iteração n mais 1 aqui do lado esquerdo. E do lado direito eu fico com o quê? Eu fico com o quadrado do erro absoluto da aproximação n, vezes um certo fator aqui, que é 1/2 da derivada segunda sobre a derivada primeira, avaliadas em xi e em xn. Vamos repetir essa fórmula aqui. E qual a interpretação dela? Do lado esquerdo eu tenho o erro da iteração em n mais 1. Do lado direito eu tenho o quadrado do erro da iteração n. O que eu vejo aqui, então, nessa fórmula é que o erro da iteração n mais 1 ele é proporcional ao quadrado do erro da iteração n. Então, se esse erro aqui for pequeno, o erro na iteração n, o quadrado dele vai ser muito menor. Então, o erro na iteração n mais 1, ele é esperado, se a sequência de aproximações está convergindo, eu espero que esse erro aqui seja muito menor que o erro na iteração n. Se vocês lembrarem a aula passada, quando a gente viu aquela propriedade de convergência rápida do método de Newton, que o número de zeros depois do separador decimal no estimador do erro ia pelo menos dobrando a cada iteração que eu fazia, ele é essa propriedade que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é o que a gente chama de convergência quadrática, né? Por que é convergência quadrática? Se eu dividir agora esse erro absoluto por esse quadrado do erro absoluto aqui, e tomar o limite, quando n vai para infinito, esse termo que vai ficar do lado direito, ele vira uma constante. Então eu vou batizar essa constante de m, que é 1/2 da segunda derivada em xi, no limite o xn vai para o x estrela, e essa razão aqui, eu chamando de m, essa razão aqui entre o erro absoluto e o quadrado do erro absoluto na iteração anterior toma um limite constante igual a m. Então, essa propriedade aqui é o que define o que a gente chama de convergência quadrática. Tá? Essa propriedade é que faz o método de Newton ser extremamente atraente quando eu penso em velocidade de convergência, né? Porque você sabe que se você chutar um chute inicial suficientemente próximo da raiz, essa propriedade garante aqui que o método de Newton vai construir uma aproximação com a tolerância desejada muito rapidamente. Então, vamos repassar as características do método de Newton. Ele é um processo simples, fácil entendimento, fácil implementação. Ele é fácil de generalizar para várias variáveis, ele funciona também quando eu tenho uma equação não linear com duas ou mais variáveis, e ele tem uma convergência muito rápida se você der um bom chute inicial. Quais são as desvantagens dele?
Diferente dos métodos que nós tínhamos visto anteriormente, que só exigiam continuidade da F, ele exige mais informações, ele exige certa diferenciabilidade também. Do ponto de vista prático, quando a F é uma função muito complicada, o cálculo da derivada dela pode ser computacionalmente caro, o que pode reduzir um pouco da eficiência do método de Newton. E ele não tem convergência garantida. E a convergência, nesse caso, depende muito do chute inicial. Depende de você dar um bom chute inicial, o que pode não ser trivial em alguns casos. Tá? Bem, com isso a gente fecha o nosso estudo sobre o método de Newton. Se vocês gostaram dessa aula, pode curtir ela e pode ficar à vontade para compartilhar. Até a próxima.